E aí, morcegada, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de volta para mais um vídeo, obviamente. E hoje eu tava pensando em fazer uma coisa que eu já tô planejando há algum tempo, mas outros vídeos entraram na frente, que é reagir a transformações góticas no YouTube. O que eu quero dizer com transformação? Tem vários youtubers de vlog, de conteúdos assim normais, digamos assim, que resolvem, digamos assim, geralmente é mais comum entre as mulheres, tipo, a mulher é aquela modelo de Instagram bem assim comum e ela resolve fazer um vídeo se transformando em gótica por um dia ou alguma coisa assim. É claro que essas transformações são todas de visual, tá? A pessoa, pelo menos não que eu tenha visto, a pessoa nunca passa realmente 24 horas escutando música gótica ou indo em algum rolê gótico, nem nada do tipo, ou no cemitério, nada assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essas transformações e eu vou dizer o que eu acho delas, se a pessoa fez um bom trabalho, né, criando um visual gótico, porque geralmente essas pessoas não são da subcultura, então elas não conhecem muito e eu duvido que elas se deem ao trabalho de pesquisar muito a fundo, embora seja um tanto quanto fácil, é só pesquisar gótico no Google e você acha milhares de visuais e milhares de inspirações, mas é para isso que a gente tá aqui, para ver se esse pessoal mandou bem. Então eu separei alguns vídeos aqui, tá, que eu consegui achar pesquisando rápido no YouTube. Eu não vou mostrar o vídeo, eu vou só mostrar o antes e o depois da pessoa, né, e é claro que no depois eu vou dizer o que eu acho do visual gótico da pessoa. Então, vamos lá pro primeiro vídeo. O primeiro vídeo se chama Eu Passei um Dia com Góticos. É de um canal chamado Anthony Padilla, ou Padilha, eu não sei bem como se pronuncia esse nome, é um nome em espanhol, pelo que eu sei. E ele é um youtuber até relativamente conhecido, tá, internacionalmente, não aqui no Brasil, eu acho, ele não é muito conhecido. Mas ele tem essa série no canal dele em que ele faz vídeos sobre um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, eu passei um dia com emos, eu passei um dia com góticos, eu passei um dia com pessoas com déficit de atenção, algo do tipo. É bem variado. Mas nesse ele fez sobre os góticos e o vídeo todo é basicamente ele entrevistando góticos e fazendo perguntas, perguntando sobre o que é a subcultura, esse tipo de coisa, tá? Se você entende inglês, é um vídeo bem interessante, eu diria. Eu já assisti esse vídeo antes, tá? Eu assisti inclusive algumas reações de outros góticos a esse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça uma reação só a esse vídeo, né, eu iria traduzir e tal, tudo mais, é claro que só as partes que interessam. Se vocês tiverem interesse nisso, vocês comentem aqui embaixo, tá? Seria um vídeo interessante realmente, mas hoje a gente vai falar só da transformação dele, que no final do vídeo ele diz assim, tipo, agora eu vou me transformar num gótico, né? Lembrando que eu não sei, pelo menos eu assisti o vídeo e eu não consegui saber se essa transformação é alguma coisa que a produção dele preparou ou se tem a ajuda das pessoas que ele entrevistou, tá? Eu não sei. Mas esse é o antes do Anthony, tá? Só pra vocês verem como ele normalmente é. E agora a gente vai dar uma olhada no visual gótico dele. Então, como no vídeo eles não mostram assim uma foto mostrando claramente ele da cabeça aos pés, como ele tá, a gente vai começar por esse frame aqui, que é o frame que começa a mostrar como ele tá, e a gente começa de baixo pra cima. Então a gente já pode ver que ele tá com uma bota plataforma, que é bem clássico, gótico, tá? É um coturno com uma plataforma bem alta, que é comum e é usado.
Só que esse coturno, eu não sei de onde eles pegaram ele, porque ele parece até um pouco surrado, sei lá. Parece já bem usado, parece que eles pegaram um velho que tava largado há 10 anos num canto pegando poeira. Não sei onde eles arranjaram esse coturno. Mas... ok, normal. O cano é um pouquinho mais curto do que a gente vê, mas isso é questão de preferência da pessoa. Aí a gente tem a calça dele, que parece ser uma calça jeans rasgada, normal, que você vê em qualquer loja de departamento, né? Não é algo super difícil de achar que só os góticos têm. Ok, é um pouco comum, mas é ok. Dá pra ver que tem um pouco de arrastão por baixo. Eu não sei se ele tá usando uma meia arrastão por baixo da calça ou se é só parte da calça. Eu não sei. Mas é uma combinação interessante. Se fizer parte da calça é algo até bem legal. Aí a gente tem o cinto dele, né? Que dá pra ver que eles botaram um cinto também bem característico, que você vê em lojas alternativas e tal. Cinto bem associado com rock and roll e tal, todo aquele meme. É um cinto até legal, dá pra ver que eles penduraram várias coisas no cinto, coisas aleatórias, aparentemente, só pra dizer que é diferentão. Achei que não precisava dessas coisas aleatórias penduradas, mas tudo bem, ok. Ele tá usando, é claro, uma pulseira de Spike, clássica pulseira de Spike. Preciso conseguir novas pra mim, mas tudo bem. A pulseira é legal, também pode ser usada, é claro, é muito usada por góticos. Agora, essa camisa que ele tá usando é bem peculiar. Parece ser uma mistura de uma caveira com um cervo, né? Com os chifres de um cervo. Achei meio aleatório, sei lá. Achei meio besta, acho que é a palavra. Aí a gente já começa a entrar na impressão de que não foi um gótico, provavelmente, que vestiu ele, porque essa é uma daquelas camisas de tipo, tem caveira, então é claro que é perfeito pro visual gótico e tal. Góticos gostam de caveira, só que essa é uma camisa um pouco básica demais pros góticos. Acho que é muito na cara. O gótico, ele gosta de... Claro que ele gosta de caveira, mas tem uns usos de caveiras em roupas que eles são bem mais, assim, comerciais. É mais pra pessoa normal que quer parecer um pouco roqueira, quer parecer um pouco... Entendeu? Eu achei meio bobinha essa camisa, eu não usaria e não daria pra ninguém usar se a pessoa quisesse fazer uma transformação gótica, com certeza. Por enquanto é a pior parte do visual pra mim. Eu não gostei muito dessa camisa. Ok, e aqui a gente vê o resto do visual. Lembra que eu disse que a camisa era a minha parte menos favorita? Eu acabei de mudar de ideia. Esses chifres... Não, esse lenço, na verdade, é a pior parte. Esse lenço é muito... Não sei, é muito anos 2000, emo, não muito gótico. Não é algo que você vê gótico usando. Nossa, esse lenço acabou com tudo. É claro que o chifre também não fica atrás. Esse chifre é muito feio, meu Deus. E não me levem a mal, o gótico gosta de usar vários adereços na cabeça, desde chapéu até chifres. Tem vários tipos de peças de cabeça que botam chifres e rosas e renda. E ficam adornos bem bonitos, bem elegantes, bem... que você veria, sei lá, uma rainha vampira usando.
Mas esses chifres, em particular, parecem super baratos. Parece que eles foram na esquina e numa lojinha de Halloween de esquina e pediram, sei lá, o chifre da Malévola, de uma fantasia de criança da Malévola, e botaram na cabeça dele, sabe? Tá muito com cara de barato isso. E, mais uma vez, góticos gostam de coisas baratas, tá? Grande parte até dos youtubers góticos que vocês vão ver sempre vão ter algum vídeo, tipo, comprando em brechós, comprando em lojas de coisas usadas, porque isso é basicamente o início da subcultura, né? Então, você vai ver muito gótico comprando coisas assim que foram usadas por outra pessoa normal e você transforma em alguma coisa gótica. Mas é isso, você transforma com acessórios, ou transforma com costura mesmo, se você souber fazer, mas não assim. Não assim. Esse chifre precisaria de algum trabalho feito nele para ele realmente parecer digno de um gótico que iria para um evento, para algum lugar legal usando esse chifre. O próximo vídeo é de um canal chamado Pixie Locks e aparentemente também é de uma moça que ela tem um visual pixie. Eu não sei bem explicar, eu vou mostrar fotos aqui pra ilustrar o que eu tô falando. Mas basicamente, aparentemente, esse é o estilo dela. Eu não sei, eu não conheço essa youtuber, eu nunca assisti nenhum vídeo dela, esse é o primeiro. Eu acredito que o conteúdo dela seja de vlog, nessas coisas. Mas o nome do vídeo é justamente Pixie se transforma em gótica. Então, essa é uma foto de como ela aparece normalmente. E agora a gente vai ver como foi a transformação dela. E aqui está. Olha, confesso que me surpreendi. Eu achei legal que ela realmente bateu uma foto de antes e depois, né? Ela já facilitou aqui o meu trabalho. Mas essa transformação foi bem interessante, porque... aliás, gostei dos morceguinhos no fundo, achei bem legal que ela teve esse cuidado a mais de botar até um cenáriozinho, né? E uma coisa interessante é que ela não escolheu uma roupa preta. Olha só, parece um tipo de vinho roxo, meio acinzentado, eu não sei, posso estar vendo errado. Mas me parece isso, né? É claro que tem renda, que é uma coisa que góticos, principalmente que tem um estilo mais romântico, como eu, gostam muito de renda. É um elemento super comum. Esse vestido eu gostei bastante do estilo dele, acho ele bem legal, apesar de que eu preferiria preto. Apesar de eu gostar dessa cor, eu gosto de vinho, eu gosto de roxo, mas esse vestido eu acho que eu escolheria preto, com certeza. Gostei da bolsa dela de morcego. É um pouquinho grande pro meu gosto, eu não gosto de bolsa muito grande, mas maravilhoso que ela conseguiu até uma bolsa combinando, gente. O cabelo mais acinzentado, achei uma escolha interessante, né? Geralmente mulheres góticas que têm, e até homens eu acho, que têm cabelo claro, 90% deles sempre pintam o cabelo de preto pra combinar com o visual, né? Eles sempre gostam de realmente pintar o cabelo de preto. Um exemplo disso é a Black Friday, que é uma das youtubers góticas mais famosas, eu acho que tem. Ela é da Nova Zelândia e ela tem um cabelo lindo, super ruivo, mas ela pinta ele de preto, né? Então é interessante que essa bolsa tenha escolhido um cabelo claro para complementar o visual dela. É uma coisa diferente, com certeza. Esse colar, não sei se ele é tipo um colar de morceguinho. Não sei, achei
achei que destoou um pouco esse colar. Aqui a gente vê um pouquinho mais da maquiagem dela, a gente vê um pouco mais de perto e tá legal. Eu gostei do batom, gostei do... É claro que o delineador é algo clássico, né? 99,99999% dos góticos usam delineador, então normal. Não é muito extravagante, né? Não é um visual muito exagerado, mas ainda assim muitos góticos não têm um visual muito exagerado, então eu acho que ainda assim ficou bom. Acho que ela provavelmente passou alguma coisa na pele, alguma base, alguma coisa assim pra ficar mais pálida. Achei que combinou super. Inclusive gostei do óculos. Gostei da inclusão do óculos, ficou bem legal. Olha, até que não ficou mal não, viu? Seria uma gótica um pouco mais... É claro que simples comparado a alguns, mas como eu sempre digo, o visual do gótico é só um complemento, né? A subcultura não é baseada em visual, tá? Caso você não saiba. Ela parece estar usando uma gargantilha também, um pouco fininha, sem muito detalhe, mas ok. Gostei, achei interessante. É bem melhor do que a do Anthony, tenho que falar, desculpa. Ficou... Eu acho que essa, ela... Pelo que eu vi no vídeo, ela teve a ajuda de alguém, tá? Não sei se de uma pessoa gótica ou só uma amiga, mas pelo que eu vi, ela teve a ajuda de alguém. Então, se foi uma amiga gótica, é claro que ela sabia o que ela estava fazendo, né? Ela teve o trabalho dela também bem facilitado. Mais uma vez, eu teria escolhido um vestido preto, só porque eu acho que contrastaria mais com o cabelo dela e com a escolha de maquiagem, mas ainda assim, razoável. O próximo e último vídeo desse vídeo, tá? É de um canal chamado Truly, outro canal internacional. E nesse canal, eu já vi alguns vídeos, eu já vi um vídeo deles, aliás, que eles fazem essa série em que eles fazem transformações, né, nas pessoas, mulheres e homens. E geralmente eles pegam pessoas góticas, já vi vários góticos nesse canal, que têm um visual bem extremo, e eles transformam numa pessoa normal, numa pessoa básica. Inclusive, um vídeo muito legal desse canal é com a outra youtuber gótica, bem legal da Inglaterra, que é a Emily Boo, tá? Fizeram um vídeo com ela assim, né? Que transformaram ela numa pessoa normal. E ela ficou irreconhecível. O valor de produção desses vídeos é muito bom. Só que desse vídeo aqui é uma transformação ao contrário. É uma moça, bem nova pelo que eu tô vendo, que ela tinha medo. Ela queria ser gótica, mas tinha medo de parecer gótica pelo pouco contexto que eu consegui pegar. E eles vão transformar ela numa gótica, vão fazer uma transformação gótica nela. Geralmente as maquiadoras, né, as mulheres que vão na casa da pessoa fazer essa transformação, geralmente elas são muito competentes. Então bora ver o que vai acontecer nesse aqui. Essa é uma foto dessa moça, como ela normalmente se parece. E agora a gente vai ver a transformação dela. E aqui está a transformação dela e caramba! Ficou muito bom. Só desse primeiro olhar, uau, eu já gostei muito. Gostei muito da peruca. A metade branca, metade preta. Eu tinha uma peruca muito barata que era assim. Só que ela era curta. Essa é longa, mas gostei bastante da edição da peruca. A maquiagem dela tá muito boa. Mais uma vez, não é das mais extremas, só que tá muito boa. Muito fácil você ver góticas, principalmente com esse tipo de maquiagem. É uma maquiagem ali meio termo. Já adorei o que ela tá usando de acessório. Essa gargantilha é
o gótico próprio, é o vampiro da noite. Então, não tinha como errar escolhendo essa gargantilha. E lindo que ela tá até, tipo, emocionada de ver ela mesma com esse visual, que é muito bacana. Inclusive, eles botaram até tatuagens falsas nela. Olha, e as tatuagens são boas, pelo que eu tô vendo. Elas não são aquelas tatuagens falsas que você vê que é, tipo, muito falso e muito horrível. Não, elas são até boas. E é um fato que muitos góticos são tatuados, né? Bastante tatuados, inclusive eu sou um pouquinho ainda. Inclusive, tatuagem nova aqui nesse braço. Quando ela tiver cicatrizada, eu vou fazer um vídeo falando sobre ela mais em detalhes. Mas, pois muitos góticos são tatuados, então a adição das tatuagens foi, assim, um detalhe a mais, assim, a cereja do bolo. Foi muito bom. Aqui a gente tá vendo um pouquinho mais da roupa dela mesmo, né? Adorei a meia com as cruzes, é uma meia também que eu já vi, nunca usei essa meia, nunca tive essa meia, mas eu já vi em vários sites de acessórios góticos, já vi várias góticas usando essa meia. Adorei a saia, também muito clássica. A blusa também com esse tom de vinho, assim, bem sutil, mas com renda preta também, pelo que eu tô vendo por cima. Adorei a escolha de roupa, adorei, muito bom. Simples, mas muito condizente com muitos estilos de gótico que você vê se for olhar um pouco no Instagram, no mundo gótico do Instagram, você vai ver muita gente com visual parecido. É claro que não tem como botar o gótico numa caixinha, porque até entre os góticos tem muita variação de estilo, cada um tem a sua preferência, então é claro que a gente reconhece um ao outro, a gente meio que sabe o que é gótico e o que não é. É claro que dentro da subcultura tem vários subestilos, né? Não só de música, como de visual também. Geralmente existem... É claro que ninguém se encaixa perfeitamente em cada um desses subestilos e, no final das contas, todos eles são góticos, tá? Não tem muito essa diferenciação. Só que a gente observa vários padrões, assim, generalizando um pouco. Tem o romântico, tem o trad, que é o tradicional, que é aquele gótico que lembra bem os góticos dos anos 80, com o cabelo armado e tal. Tem os românticos, que são mais vampiros. Tem o pessoal cyber, que também são super facilmente identificáveis. Eu provavelmente vou fazer um vídeo falando sobre esses estilos de visual dentro da subcultura, fazer um vídeo dedicado a isso. Mas achei que foi divertido fazer esse react, essas transformações. Se vocês gostarem, eu faço um segundo. Eu tenho mais alguns vídeos salvos aqui para reagir. Se vocês quiserem, eu faço um segundo vídeo reagindo a eles, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sugestões, podem comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessas transformações. Por favor, deem um like no vídeo. Se quiserem assistir mais vídeos de react e outros assuntos ligados à subcultura gótica ou assuntos dark e macabros em geral, por favor, se inscreva no canal para você saber sempre que eu posto um vídeo novo. E é isso.